Olá, irmãos e irmãs da Umbanda, então que buscam conhecer um pouquinho mais sobre o magismo da Umbanda. Então, estamos no nosso terceiro vídeo, dessa série aí sobre o magismo da luz da Umbanda. E eu gostaria de começar esse vídeo lembrando, que a forma como nós vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia, a forma como nós vivemos ou deixamos de viver as nossas virtudes, essa questão da relação da nossa alimentação, de alguns vícios que ainda temos em nossas vidas, tudo, ou seja, o que diz respeito à nossa própria vida, nossa vida interior e como nós vivenciamos as nossas experiências exteriores, está profundamente relacionado ao nosso poder, à nossa capacidade de realizar a magia da luz. Eu queria começar esse vídeo então trazendo esse grande ensinamento que os guias superiores têm nos dado, que é muito importante que antes que eu me inicie como mago, uma maga da luz da lei divina dentro da nossa religião de Umbanda, ou seja, da religião iniciática, nós compreendamos que é preciso sim nos reformarmos, nos autoconhecermos e mudarmos muitos dos nossos hábitos e comportamentos, porque isso está profundamente correlacionado com o nosso poder, primeiramente, de gerar aquela alquimia interior, ou seja, ordenar a minha alquimia interior, os elementais em mim, e depois, como a gente sempre fala, se baseando na verdade de que é por meio da magia interna que eu consigo expressar ou movimentar uma magia exterior, então é importante que nós façamos essa profunda reflexão e mais do que reflexão, que nós comecemos a mudar em nós o que nos faz mal, o que não é bom para nós, o que não é bom para o outro, o que não é bom para o mundo. Gostaria de começar esse vídeo também, além dessas frases, dando boas-vindas a todos, a este canal, ou mais uma vez, a essa nossa série sobre magismo da Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos sob as bênçãos dos nossos orixás divinos e superiores, como vibrações cósmicas, como emanações do divino que nos põe em contato com o sagrado e com o sagrado em nós. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina, Seluz. Vamos recapitular então, irmãos, que a magia ela se divide tem dois tipos, a externa e a interna. A interna é a magia mais importante, porque primeiro eu mudo em mim, para assim eu começar a mudar o meu redor, ou seja, o cenário em que eu vivo, e aí a gente atuar, sim, podemos atuar na nossa carreira profissional, na nossa saúde, em todos os âmbitos da nossa existência, na nossa família, em harmonizar tudo que diz respeito ao meio externo, mas primeiro eu faço essa harmonização no meio interno, ou seja, a magia interna, como a gente sempre fala. O outro ponto é que tudo isso é regido pela lei de sintonia, Então não adianta nós querermos ou buscarmos realizar um magismo profundo, um magismo superior, baseado numa verdade, baseado nessa própria luz e lei divina, se a minha vida diária, minha vivência diária não está em sintonia com isso. Ou seja, o que sai de mim, o que eu crio fora de mim, é uma parte de mim, é uma criação minha e vai com as minhas qualidades, vai com os meus registros, vai com as minhas tendências. Então isso também é importante deixar muito claro. Tudo isso no processo de iniciação, para a utilização desse instrumento, da magia, dessa ciência sagrada do magismo da luz na Umbanda, isso deverá ser muito bem orientado por aqueles mestres que vão orientar vocês, os sacerdotes que vocês escolheram como seus, os padrinhos e madrinhos, ou a casa que vocês escolheram como as suas. Outro ponto importante é que os elementais, eles trabalham em profunda harmonia, Eles são formas muito puras, possuem inteligências milenares, E aí eu gostaria de lembrá-los aos irmãos que pensem só, os elementais que hoje servem para te dar um corpo material, esse corpo físico que ora habitamos, ou seja, somos deuses, como nosso pai Oxalá bem nos lembrou. Imagine que para que um deus descer à terra, ele precisa de um corpo material. E quem provê esse corpo material são os elementais. Então eles vêm de uma cadeia evolutiva muito pura e de muita inteligência, Essa inteligência angariada, obviamente, há milênios, há bilhões de anos, para que nós pudéssemos vir à vida terrena. Qual é a grande questão neste ponto? Que os elementais, eles sabem fazer da forma perfeita, dentro de uma absoluta harmonia, o que eles existem para fazer, ou seja, a missão da vida dos elementais, o que eles vieram para fazer, eles sabem fazer com perfeição. Porém, somos nós, esses seres, que descemos ainda como Deus, mas
desconectados dessa verdade ou dessintonizados com essa máxima e com as vibrações superiores, nós começamos a desorganizar e desarmonizar esses elementais primeiro em nosso próprio corpo. E daí que vem, né, as doenças, como nós já falamos em outras palestras. Mas a questão é a seguinte, que os elementais eles são muito evoluídos, uma inteligência muito evoluída, há muitos milênios, eles sabem o que fazer, ou seja, os elementais que coordenam todas as atividades do nosso corpo, todas as nossas glândulas, o bater do nosso coração, o processo de digestão, o processo de absorção do oxigênio, tudo o que o nosso corpo faz é por meio dos elementais nos nossos corpos. E eles fariam com perfeita e absoluta maestria se nós não interferíssemos, nós como seres co-criadores da criação, como seres mais inteligentes da criação, se nós não interferíssemos desarmoniosamente ou desequilibradamente com as nossas más escolhas, com as nossas más tendências no que eles vieram fazer, né? Então isso é importante ficar muito claro. Então lá atrás nós falamos também das 3 partes, né, do magismo. A primeira parte sendo o verbo, o encantamento, e é importante a gente lembrar aos irmãos e às irmãs aqui de caminhada que o verbo é o poder de ação, né, o nosso poder de cocriação, que pode ser exercido também por meio da palavra, mas pode ser simplesmente a força mental, a força do pensamento, e mais além, que mesmo sendo essa força do pensamento ou essa forma verbal de articular palavras e frases na Umbanda, o encantamento em si, isso vai muito além, porque trata-se de um código de linguagem que é específico para comandar e ordenar os elementais. Então, não são com palavras, não basta você mandar, pedir ou falar. Existe todo um processo. O verbo é um processo que vai muito além da palavra dita, né, da frase soada, e até de uma música ou de um ponto cantado. Vai muito além disso. Isso é uma parte, é a parte material, é a parte visível. Existe muito conhecimento que tange aí ao secreto, né, ao oculto, que nós precisamos ter. Então, só para a gente fazer uma recapitulação, são 3 partes da magia. A primeira é o verbo encantamento, o segundo são os próprios ritos. Na Umbanda nós temos muitos ritos. É importante a gente entender que esse rito é uma simbologia para nos colocar em contato com uma verdade que ali está escondida, uma verdade sagrada, um conhecimento superior, ou seja, com a essência da coisa. E nós temos outros vídeos que tratam disso, os irmãos podem buscar no canal. E a terceira parte da magia é o próprio mago ou a própria maga, dentro desse processo da alquimia interior, que é a mais importante de todas. Só fazendo uma breve recapitulação, como um processo de revisão dentro dos nossos vídeos aí para os irmãos e irmãs de caminhada. Então, se nós estamos compreendendo agora que o verbo criador, ele vai muito, muito além da palavra dita, ou simplesmente do pensamento, e até da intenção, ou seja, ele vai muito além de tudo isso, e que ele toca conhecimentos profundos e bastante ocultos ainda para a maior parte da humanidade. Então eu preciso saber que para eu ordenar a matéria por meio desse verbo criador, eu preciso ter conhecimento do que está por trás disso, ou seja, eu ir além desses conhecimentos superficiais, eu ir além da palavra simplesmente dita e do pensamento e da simples intenção. Ou seja, vai muito além. São importantes esses aspectos, sim, tem a sua importância, mas isso é só o início de tudo. Então a gente costuma dizer que um mago, entre aspas, né, que brinca de ser mágico, que utiliza apenas palavras ditas e boa intenção, são como que crianças brincando, né, com a magia, com as forças da natureza. E é o que exatamente nós não queremos dentro da Umbanda como luz e lei divina. É importante os irmãos também terem consciência que esse próprio verbo co-criador que ordena toda a matéria, né, a matéria nos vários planos, né, lembrando que essa matéria no plano físico ela é mais densa, mas no plano astral continua sendo matéria, porém mais sutil. E cada plano superior continua sendo matéria, porém cada vez mais sutil. Então é sempre matéria. Então se o verbo criador, ele é que ordena a matéria e ele que faz a matéria se manifestar, se realizar em cada um desses planos, eu preciso entender que tudo isso, esse verbo co-criador, ele também atende ao princípio do ritmo, da melodia e da harmonia. Há quem diga, os nossos grandes e sábios, né, já iniciados, nos dizem que certas frases
certos mantras, quando são cantados ou entoados num ritmo incorreto, dentro de uma harmonia que não é a perfeita e até dentro de uma melodia que não é a melodia de origem, não vai gerar movimento nenhum, como pode gerar um movimento inclusive contrário, pegando aquela frasezinha que a gente falou, né? Se o feitiço que eu faço, eu não tenho domínio sobre ele, ele pode voltar contra mim mesmo, ou seja, o feitiço contra o próprio feiticeiro. Então a gente precisa buscar esses conhecimentos mais profundos, e é só por meio da iniciação nas casas de Umbanda sérias, que tem condição de fazer, que esse conhecimento pode ser adquirido. Então, cada elemental de cada plano, de cada dimensão da criação é o que vivifica, né? Ou seja, é a inteligência que ordena aquele determinado plano. Se eu quero atuar naquele plano para materializar cada vez planos inferiores até esse mais denso, que é da nossa fisicalidade, eu preciso conhecer esses planos, eu preciso conhecer o código de linguagem desses elementais, eu preciso entrar em sintonia com esses elementais da minha parte mais pura, porque eles são puros, e dentro da lei de sintonia eu só consigo me relacionar com algo puro se eu também tiver certo grau de pureza em mim, e dentro disso buscar o código de linguagem desses elementais para ordená-los e começar a materializá-los, e assim a gente, por meio do verbo co-criador, nós realmente vamos começar a criar coisas com harmonia, com equilíbrio, que gerem saúde em todos os contextos, não só a saúde física, mas a saúde do próprio existir, a saúde do próprio progresso e evolução que nós buscamos com meio da nossa religião de Umbanda. E aí eu gostaria de trazer, de certa forma, uma curiosidade para os irmãos e irmãs, né, que buscam esse conhecimento aí da magia da luz, que assim como nós temos aquelas formas, né, sereias, nereidas, né, as ondinas, tá, que são os elementais da água aqui no plano físico, as salamandras, os elementais do fogo, como temos também os gnomos, né, os elementais da terra, e as próprias fadas e fadinhas, né, os elementais do ar, e são pura e simplesmente simbologias que nós utilizamos, são formas que nós humanos damos para esses elementais, para que assim a gente compreenda de uma forma mais simples, ou seja, são símbolos mesmo dentro daquelas partes, né, da magia, de números, cores, símbolo e tudo mais. Enfim, no plano astral nós temos os dragões flamígeros, né, são a simbologia desse coordenador e ordenador do plano elemental. E o que é interessante a gente analisar? Que quando a gente vê nas ficções, nos filmes e até em desenhos, o mago, ele sempre tentando dominar o dragão, que tem exatamente a ver com essa questão do plano astral, que é o primeiro plano dentro dessa nossa cadeia evolutiva, subindo aos planos espirituais, que nós precisamos ter controle. É onde está também o nosso corpo emocional, ou seja, a dificuldade que nós temos de lidar com as nossas emoções, né, até levá-los a sentimentos superiores. Então, tudo isso. E nos lembra também muito de um grande orixá guerreiro que nós temos, né? Ogum, São Jorge, né, cujo esse orixá, a simbologia dele, né, a imagem que nós utilizamos é de São Jorge, com a espada, ou seja, sob os pés do seu próprio cavalo também, ali controlando e dominando o dragão. Ou seja, isso toca também a parte dos mistérios dos nossos orixás, ou seja, conhecer o magismo da luz, o magismo da Umbanda, toca conhecer os mistérios dos orixás, de cada um dos orixás, né, que são fundamento da nossa Umbanda, que estão aí nos sítios energéticos, coordenando, ordenando e trabalhando, né, junto a essas forças de todos os elementais em todos os planos da criação. Então não tem como um médium se tornar um iniciado e esse iniciado ter poder ou saber manusear esse instrumento do magismo da luz na Umbanda se ele não tiver conhecimento, principalmente dessas forças, desses orixás, conhecer os mistérios e saber utilizar, entrar em sintonia com essas verdades e saber utilizá-las da melhor forma possível. É isso só por meio de uma casa iniciática. Então, para finalizarmos esse vídeo, eu gostaria de deixar uma frase de efeito, né, de força, para que vocês memorizem e levem isso na sua caminhada, dentro da Umbanda, dentro desse processo aí que vocês buscam, talvez, né, de iniciação na luz e na lei divina. Mas é que a verdadeira magia, a que gera bom karma, ou seja, aquela ordenadora, aquela harmonizadora, aquela equilibrante e aquela até curativa, ela tem a ver com o bem sentir, né? E é o que mais nós temos tido vontade dentro desse nosso corpo emocional, de lidar com esse dragão, né, que habita e ordena e comanda esse plano astral onde está o nosso corpo emocional. Então,
essa verdadeira magia ela tem a ver com o bem sentir, com o bem agir e o bem pensar, ou seja, o bem, o bom, o belo e o justo. Fugindo disso, estando longe disso, nós não vamos estar realizando a magia da luz e nós vamos estar não só angariando maus karmas, como pior do que isso, né? Tendo uma vida desequilibrada, uma vida de dor e sofrimento, que é o que nós não queremos e nós não precisamos. Então vamos agir com consciência, vamos buscar fundamento, vamos tocar essas verdades e vamos primeiro, a partir de tudo, realizar essa também magia interna, que é o princípio de tudo e nós vamos estar sempre lembrando em todos os nossos vídeos. Ela vem também dentro dessa relação do bem sentir, do bem viver e do bem pensar. É a partir daí que eu posso querer realmente ser um mago da luz de Umbanda dentro dessa lei divina e sagrada, ainda oculta e misteriosa para a maioria da humanidade. Enfim, vamos finalizando esse vídeo. Espero ter contribuído mais uma vez com alguns conhecimentos. Lembrando que esses vídeos não são parte de iniciação, não são para iniciar ninguém no magismo, mas para despertar aqueles que procuram a magia da luz dentro da religião ou dos processos iniciáticos de Umbanda, a lidar com a magia de verdade, ou seja, sem se deixar enganar, sem fazer parte de casas que talvez nem compreendam o que aqui está sendo dito. Então isso não é a iniciação, é para chamar apenas a atenção dos irmãos para a importância de buscar a verdade, de compreender a verdade e assim poder lidar de forma verdadeira com as leis da natureza, com os elementais e com o magismo da luz. Que Deus nos abençoe, que Oxalá possa abençoar cada um de vocês e que seus guias, mentores e protetores estejam também direcionando a vocês aos conhecimentos necessários para que vocês tenham uma boa vida, uma boa caminhada, continue evoluindo na luz e na lei divina. Graças a Deus, Saravá, salve a força de todos os orixás da Umbanda. Lembrando que não há religião superior à verdade.